Olá vocês, interessados no controle social do gasto público. Na aula de hoje vamos discutir o orçamento público, que é o principal instrumento legal e administrativo de controle do dinheiro público em termos de sua receita e de sua despesa. Começaremos por uma definição do que é orçamento público e seguiremos discutindo o processo de sua feitura. O que é orçamento público? Você já sabe? Muita gente pensa que o orçamento é um levantamento de preços. Quando alguém quer comprar alguma coisa, diz, você já fez orçamento para saber quanto custa? Esta é uma acepção da palavra orçamento, muito usual, mas que não é a que nos interessa. Este tipo de orçamento chamaremos de cotação de preços. A cotação de preços é uma prática importante para se saber quanto o governo vai gastar. Mas o orçamento público, para os nossos interesses de controle social do gasto público, é uma outra coisa. O que é, então, o orçamento público? A primeira definição de orçamento público é bastante simples. É uma lei que estima a receita e fixa a despesa do governo. O que é estimar a receita? É fazer contas aproximativas, por isso estimar, a fim de saber de quanto dinheiro o governo vai dispor durante um ano, porque o orçamento público geralmente se refere a um ano. A estimativa é, portanto, uma conta aproximativa. O orçamento público estima a receita. E, por outro lado, fixa a despesa. Uma vez que o governo saiba de quanto ele vai dispor, ele decide em que vai gastar. Essa decisão de gasto, ela é fixada, porque se trata de uma lei. Como dito, o orçamento é uma lei que estima a receita e fixa a despesa. Fixar significa definir de uma forma cabal, final, né? Ou seja, uma vez inserido um valor de gasto no orçamento, é aquele valor que deverá ser gasto no limite. O orçamento público é uma lei e esta lei é uma autorização legislativa para gastar. Se trata do seguinte, quem faz o gasto, em sua maioria, é o Poder Executivo. Os gastos com as políticas públicas, com os serviços públicos, com os bens públicos. E esses gastos precisam ser autorizados pelo Poder Legislativo, que é entendido como a voz do povo. Então, quando se diz que foi autorizado a realizar um determinado gasto, significa que o povo daquela comunidade autorizou o governo a realizar aquele gasto. Este é o sentido de orçamento ser uma lei, né? Uma lei que autoriza o governo a gastar em determinadas frentes de gasto. Até aqui, temos que o orçamento público é uma lei e é uma estimativa de receita e despesa. Porém, o orçamento é multifacetado, ele é mais do que isso simplesmente. Ele é também um instrumento de planejamento das finanças governamentais. O governo, no ano anterior à execução da receita e da despesa, vai planejar no que vai gastar, com o que vai arrecadar, portanto sabendo quem vai pagar. E é também um instrumento de controle e avaliação das finanças governamentais e das políticas públicas. Na medida em que, realizada a execução dos gastos, o governo tem como saber qual é o custo e quais são os benefícios de cada um dos gastos que realizou. O orçamento é também um instrumento de intervenção do governo sobre a economia, porque o governo é um ente econômico com um grande poder de fogo. Ele subtrai do bolso das pessoas, das empresas, dos indivíduos, das famílias, um volume muito grande de recursos e devolve esses recursos para a economia na forma de gastos públicos, de transferências. Esses gastos públicos podem ser investimentos, podem ser gastos de custeio e o volume é muito grande e, portanto, define o ritmo da economia. Quando o governo gasta mais do que arrecada, há um impulso para o crescimento econômico e para o aumento do nível de emprego. Quando o governo gasta menos, o contrário acontece. Portanto, o orçamento público, além de ser um instrumento de financiamento da atividade governamental, ele é também um instrumento de aceleração e de desaceleração do processo econômico como um todo. Olhando o orçamento desse ponto de vista do planejamento
e da política fiscal, entendendo a política fiscal como esse uso do orçamento para acelerar ou desacelerar a economia, estamos no campo do orçamento como um instrumento técnico. Mas o orçamento é, mais do que isso, um instrumento político. Por quê? Ele implica num conjunto de decisões sobre quanto o governo deve arrecadar, quem é que deve pagar esses valores e no que deve ser gasto. Uma vez que há uma estimativa de receita, esse valor vai ser dividido por um conjunto de despesas que afetam diferentemente as pessoas na sociedade, as empresas na sociedade. Portanto, haverá uma disputa dos diversos segmentos da sociedade por esses recursos. Se o governo gasta, por exemplo, com o Bolsa Família, como é o caso do governo federal, um programa importante, é um tipo de público beneficiado. Se, entretanto, ele gastar com a modernização dos portos, é outro tipo de público beneficiado. Portanto, o orçamento, ele, ao se tornar uma lei, ele cristaliza, né, ele coloca um ponto final num conjunto de disputas. Nesse sentido, o orçamento público é um instrumento político. Como já vimos, ele é também um instrumento técnico, portanto, o adequado é imaginar o orçamento, ou conceber, melhor dizendo, o orçamento como um instrumento de gestão tecnopolítica. Dizer que o orçamento público é um instrumento de gestão tecnopolítica é admitir que ele tem essa dupla face, né? Para lidar com ele é preciso dominar tanto a técnica quanto a política. E nós podemos ter boa técnica e boa política. Uma boa política democrática, contemporaneamente falando, é uma política participativa. Portanto, a política que define o orçamento público mais adequada para as circunstâncias atuais da democracia, para aprofundá-la, é uma política orçamentária que seja participativa. E este tema do orçamento se liga diretamente a um outro tema que será tratado em aulas seguintes, que é o controle social do gasto público. A importância do controle social do gasto público está no fato de o orçamento público ser tecnopolítico. Porque se nós quisermos tratá-lo apenas como um instrumento político, nós abriremos mão da qualidade técnica que ele tem que ter. Porque existem técnicas específicas para fazer o planejamento do orçamento e existem técnicas específicas para fazer o controle do orçamento. Essas duas vertentes devem se encontrar para que nós tenhamos um bom orçamento. E esse bom orçamento, como já disse e repito, é um orçamento concebido e gerido tecnopoliticamente. Entendido nas suas múltiplas faces, o orçamento público deixa de ser aquilo que parece para o cidadão comum. Um emaranhado de números, um exercício contábil, alguma coisa para advogados, porque tem um caráter muito legal e jurídico. E por isso mesmo é importante entender o orçamento nesse seu caráter multifacetado. Porque, de um lado, ele é a expressão de um conjunto de lutas que estão presentes na sociedade, uns querendo pagar menos impostos e querendo levar maior vantagem nos gastos públicos. Se trata, portanto, de um conflito que está instalado na sociedade e que se materializa na decisão no âmbito da democracia. Nesse sentido, o orçamento público deve ser tido como expressão da democracia representativa. Ao mesmo tempo, ele é um instrumento da democracia representativa, porque, enquanto técnica, ele vai maximizar a capacidade do governo de bem utilizar os recursos públicos para aquelas destinações que foram dadas ao sabor dos conflitos na sociedade. Repito, o orçamento público, ao mesmo tempo que é a expressão da democracia representativa, ele é um instrumento dessa mesma democracia. Ele é a expressão quando ele expressa o resultado de um conjunto de lutas na sociedade pela destinação dos recursos públicos e pela escolha das fontes desses recursos públicos. E ele é um instrumento na medida em que coloca o poder executivo e o poder legislativo, que estão a serviço da comunidade na democracia representativa, para realizar a arrecadação desses recursos e a destinação desses recursos. E para fazê-lo, o ideal é usar boa técnica. E existem as técnicas orçamentárias. Várias são as técnicas possíveis. No Brasil, a técnica orçamentária utilizada é a do orçamento por programas.
O que é o orçamento por programas? É uma técnica de gestão orçamentária em que os recursos são destinados pelo governo para programas, como o nome do orçamento da técnica diz, orçamento por programas. Se trata de reunir os recursos públicos em atividades e projetos organizados através do planejamento para resolver problemas da sociedade. Então, por exemplo, um programa de combate à mortalidade infantil. A sociedade tem um problema bastante sério a ser enfrentado, é papel do governo enfrentá-lo, porque uma das funções do governo é a saúde pública, e o governo, então, feito esse diagnóstico de que há um problema de saúde pública na sociedade, vai organizar atividades e projetos para minorar esse problema. E essas atividades e projetos receberão recursos. Portanto, é fundamental que o governo governe por programa, para que o orçamento expresse esta forma de governar. Então, como eu dizia, no Brasil o orçamento é necessariamente feito com esta técnica, porque a lei número 4.320, prestem atenção a este número, a lei número 4.320 de 1964, é a lei que define as finanças públicas no Brasil e assim coloca o orçamento como orçamento-programa. Além desta lei, a 4.320 de 64, uma outra lei mais recente, a Lei Complementar 101.00, também conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal, são essas as duas leis que organizam o arcabouço legal para o planejamento e a execução do orçamento. É importante destacar esse aspecto legal da orçamentação no país, porque tudo na administração pública depende de legislação. Entretanto, é importante destacar também que isto não deve perturbar, o que em geral acontece, a percepção do orçamento como um instrumento tecnopolítico, que é o nosso objetivo enfatizar nesta aula. Porque o orçamento como um instrumento tecnopolítico considera o jurídico, o legal, como uma das técnicas para a feitura do orçamento, mas não a única. A importância de se enfatizar isto é desviar da prática comum de tratar o orçamento apenas do ponto de vista legal, impedindo as pessoas de enxergar no orçamento aquilo que é essencial, aquela disputa de recurso que mencionávamos há pouco. Infelizmente, entender o orçamento como instrumento legal o transformou no Brasil, desde que foi criada a Lei 4.320 de 64, em mero rito da democracia representativa. Eu dizia antes que o orçamento público deve ser entendido como instrumento e expressão da democracia representativa. Estou dizendo agora que ele foi tornado um mero rito. É importante o orçamento público como rito da democracia, porque este rito estabelece a relação entre os poderes a mando da sociedade. O Poder Executivo tem, todos os anos, que elaborar um orçamento e propor esse orçamento ao Poder Legislativo. No nível municipal, o prefeito e sua equipe têm que fazer o orçamento e enviar à Câmara de Vereadores. Todos os anos, geralmente no mês de agosto, no Brasil, isso tem que acontecer. É um rito de relacionamento entre os poderes para deixar claro para a sociedade, em termos de procedimentos, de acontecimentos políticos importantes, que o Poder Executivo está fazendo isso em nome da sociedade e o Poder Legislativo está olhando, analisando para poder aprovar essa vontade do Executivo a fim de verificar se ele expressa a vontade da sociedade na medida em que o Poder Legislativo é constituído por mais numerosos segmentos da sociedade e, portanto, vai avaliar a partir desses diversos critérios políticos do orçamento a fim de aprová-lo. O resgate do orçamento, da condição de rito que ele tem hoje no Brasil, para a condição adequada que ele teria que ter de expressão e instrumento da democracia, passa pelo controle social, pela participação popular no orçamento público, porque somente ela pode colocar na agenda política o orçamento como instrumento de gestão desses conflitos em que ele implica. Como já dito, o orçamento é uma lei e é uma lei que se renova a cada ano.
Isso dá a ela uma especificidade bastante importante, porque todos os anos a lei tem que ser refeita, já que todos os anos a receita será diferente e as despesas serão também diferentes. Por isso mesmo, é importante que ele seja um instrumento de planejamento, como também já dito, né? Nesse sentido, o orçamento no Brasil também tem uma especificidade legal bastante interessante criada pela Constituição de 88. Nós temos no Brasil a Lei Orçamentária Anual como um item do sistema de planejamento. Lei Orçamentária Anual, vamos usar aqui a expressão LOA, quando vocês virem algum documento, essa expressão LOA, documento orçamentário, é Lei Orçamentária Anual. A Lei Orçamentária Anual, ela planeja as finanças públicas, a receita, a despesa, o resultado orçamentário, para o horizonte de um ano, como o próprio nome dela diz. Mas planejar com um horizonte tão curto não é bom planejamento. Nós dizíamos há pouco que o orçamento é um instrumento de planejamento. Enquanto lei orçamentária, ele é um instrumento de planejamento de apenas um ano. Portanto, um horizonte, digamos assim, de curto prazo. Consideremos um ano como sendo curto prazo. Quem planeja considerando o horizonte apenas de curto prazo, certamente não faz um bom planejamento. Porque o governo, por exemplo, tem 4 anos. A prefeitura tem uma vida por tempo indefinido. O desenvolvimento econômico, o desenvolvimento social ocorrem em horizontes de tempo históricos. Então, um bom planejamento orçamentário tem que considerar horizontes além desse de curto prazo, que é o anual. Por isso mesmo, o sistema orçamentário no Brasil, criado na Constituição de 88, além de contar com esta peça, que é a Lei Orçamentária Anual, tem também o Plano Plurianual, que é um instrumento de planejamento da receita e da despesa, principalmente das despesas com investimento e gastos de caráter continuado, para um horizonte de 4 anos, que nós podemos considerar então como um horizonte de médio prazo. É o Plano Plurianual, ou PPA. O que é o PPA? O PPA é o principal instrumento para o planejamento por programas. Dizíamos que o orçamento público deve ser por programas. Então, todos os anos o governo deve dizer quais os programas em que ele vai investir e também quais os programas em que ele realizará gastos de caráter continuado. Isso significa o seguinte: o governo estima a receita para um determinado ano e essa receita, uma grande parte dela já é gasta em atividades do governo. Por exemplo, gasto com pessoal, com material de consumo, combustíveis, telefone, né? Gastos com o pagamento da dívida. E outros gastos para outros gastos devem ser destinados os recursos que sobram. Por exemplo, o governo tem 1 bilhão de recurso disponível, essa é a sua estimativa de receita. Desse 1 bilhão, 800 milhões ele já gasta com atividades correntes. Vai continuar pagando seus funcionários, vai continuar comprando material de consumo. Sobram 200 milhões. Esses 200 milhões devem ser destinados a programas novos. O governo deve decidir, naquele ano,